Eu me lembro de ouvir essa história da minha mãe muitas vezes, desde que eu era criança. Ela sempre falava sobre como, quando era pequena, morava numa fazenda, numa casa bem antiga, com seus pais e irmãos. E, segundo ela, coisas estranhas aconteciam por lá. As portas se abriam sozinhas, o vento soprava de maneiras esquisitas, e à noite, barulhos inexplicáveis vinham do fogão. Quando ela e os irmãos iam reclamar para os pais, eles diziam que não era nada, que provavelmente era só o vento ou o fogão estalando. Mas a minha mãe sempre suspeitou que havia algo mais. A própria mãe dela, minha avó, também parecia desconfiar. Quando meu avô saía para pescar à noite, minha avó não gostava de ficar sozinha. Ela pegava minha mãe e os irmãos e colocava todos para dormir com ela no quarto. E foi numa dessas noites que o pior aconteceu. O barulho das portas se abrindo e do fogão estalando começou a ficar mais alto, mais constante. De repente, eles ouviram batidas na porta. Não eram batidas comuns, eram lentas, como se alguém estivesse pedindo para entrar. Minha mãe disse que naquela noite minha avó ficou em pânico. Ela começou a chorar e as crianças, também assustadas, choraram junto com ela. Foi uma noite longa e cheia de terror. As batidas continuaram até o amanhecer e ninguém na casa conseguiu dormir. Quando meu avô voltou da pescaria no dia seguinte, minha avó correu para contar o que havia acontecido. Desta vez, ela estava convencida de que não era só vento ou barulhos normais da casa. Algo muito estranho estava acontecendo ali. No início, meu avô não deu muita importância, mas conforme as noites foram passando, as coisas só pioraram. Toda noite era a mesma coisa: portas se abrindo, batidas na porta, som inexplicáveis pela casa. Eventualmente, meu avô concordou que havia algo de errado e eles decidiram procurar ajuda. Havia um curandeiro famoso na região, conhecido por lidar com coisas sobrenaturais. Desesperados, meus avós foram até ele e contaram tudo o que estava acontecendo na fazenda. O curandeiro concordou em ir até lá e chegou no dia seguinte. Minha mãe disse que ele parecia meio maluco, andando pela fazenda, falando sozinho, murmurando coisas incompreensíveis. Ela e os irmãos tinham medo dele, assim como minha avó. Após algumas horas de observação, o curandeiro disse ao meu avô que há muitos anos atrás, naquela fazenda, haviam morrido muitos escravos brutalmente finalizados pelo antigo dono. Segundo ele, os espíritos dos escravos ainda estavam lá, presos ao lugar, porque não percebiam o passar do tempo. Eles achavam que a família da minha mãe era a mesma que havia feito coisas ruins e finalizado os seus ancestrais. E por isso estavam tentando se vingar. Meu avô ficou desesperado. Eles não tinham dinheiro para se mudar da fazenda e estavam cada vez mais assustados com o que poderia acontecer. Foi então que o curandeiro disse que provavelmente havia algum objeto ou algo na fazenda que ainda conectava os espíritos ao passado, algo que os fazia pensar que a família da minha mãe ainda era a mesma de décadas atrás. Depois de muita investigação, meu avô descobriu uma árvore muito antiga no quintal que, segundo ele soube, era usada para finalizar escravos. A árvore ainda estava lá como um monumento silencioso daquele tempo terrível. O curandeiro disse que aquilo era conexão. Se cortasse e queimasse a árvore, os espíritos poderiam finalmente descansar. Sem perder tempo, meu avô seguiu as instruções. Ele cortou a árvore e a queimou. Minha mãe disse que, depois de tudo, tudo voltou ao normal. As portas pararam de se abrir sozinhas, os barulhos estranhos cessaram e as batidas na porta nunca mais aconteceram. Essa história, por mais assustadora que seja, ficou como uma lembrança forte da infância da minha mãe. E ela nunca deixa de contar com detalhes vívidos cada vez que alguém pergunta sobre aqueles tempos na fazenda. Depois que a árvore foi queimada e as coisas voltaram ao normal, a fazenda parecia outra. A minha mãe conta que, por um tempo, todos na família se sentiram aliviados, quase como se uma sombra pesada tivesse finalmente saído de cima deles.
As noites voltaram a ser silenciosas e as crianças puderam dormir sem medo, algo que não acontecia há muito tempo. Mesmo assim, a minha avó nunca se livrou completamente daquele desconforto. Ela continuava a sentir de vez em quando que havia algo ainda espreitando nos cantos mais antigos da casa. Os ruídos haviam parado, sim, mas o sentimento de que a fazenda carregava uma história dolorosa não desaparecia tão facilmente. A minha mãe e os irmãos dela aprenderam a ignorar esse mal-estar, como se ele fizesse parte da vida ali. Mas a minha avó parecia sempre estar em alerta, como se esperasse que algo voltasse a acontecer. Alguns meses depois, a minha avó teve um sonho. No sonho, ela estava no quintal da fazenda, exatamente onde ficava a árvore antiga, mas a árvore estava de volta, grande, cheia de folhas. Ao redor dela havia sombra de pessoas que ela não conseguia distinguir claramente, mas que pareciam estar observando, como se esperassem algo. De repente, uma dessas sombras começou a caminhar em direção à casa, devagar, com passos firmes, e quando chegou na porta, começou a bater, exatamente como nas noites assustadoras de antes. A minha avó acordou suada, com o coração disparado. Ela não contou para ninguém sobre o sonho, mas nos dias que se seguiram, ela ficou inquieta, mais silenciosa que o normal. Algo parecia estar incomodando-a, mas ela preferiu guardar aquilo para si mesma. Só anos mais tarde, muito tempo depois, que já haviam deixado a fazenda, foi que a minha mãe soube desse sonho. A minha avó contou numa tarde qualquer, já muito mais velha, como aquele sonho a tinha perturbado e como ela tinha medo de que, mesmo com a árvore destruída, algo da fazenda ainda estivesse de alguma forma ligado àquele passado sombrio. Com o tempo, a minha família deixou a fazenda e se mudou para a cidade. A vida mudou bastante e as memórias da fazenda ficaram cada vez mais distantes. A minha mãe cresceu, casou, teve filhos, e a história daquela fazenda foi sendo contada e recontada tantas vezes que se tornou quase uma lenda familiar. Só que de vez em quando, nos momentos mais tranquilos, quando ela fala sobre isso, é possível sentir o arrepio na voz dela. Enfim, a minha avó e minha mãe, elas sempre contam essa história várias e várias vezes, e elas sempre falam também que elas tentaram plantar outras coisas ali no lugar daquela árvore, mas elas falam que tudo que elas tentaram plantar ali, nada dava certo. Outras plantas, cresciam no quintal de forma saudável, mas naquele ponto específico, nada florescia. Era como se a terra ali tivesse carregada com alguma marca. Era como se aquele solo tivesse completamente infértil. Algo que ninguém conseguia ver, mas que todo mundo sentia, percebia. Com o passar dos anos, a fazenda se tornou apenas uma memória distante. A minha mãe e os irmãos cresceram, cada um seguiu seu caminho e a vida na cidade trouxe novas rotinas, preocupações e alegrias. Mas de tempos em tempos, quando ela se reunia com os irmãos em alguma celebração familiar, alguém sempre relembrava a antiga casa na fazenda. As histórias voltavam, cheias de detalhes vívidos, e com o tempo soavam cada vez mais fantásticos. Mesmo assim, havia um consenso silencioso entre eles. A fazenda tinha sido de fato um lugar estranho. Todos só lembravam das noites de barulho, das portas que se abriam sozinhas e, claro, das batidas na porta que gelavam seus ossos de medo. E apesar da vida ter continuado, ninguém podia negar que aqueles eventos tinham deixado uma marca profunda em cada um deles, principalmente na minha mãe e na minha avó. Certa vez, muitos anos depois de terem deixado a fazenda, a minha mãe decidiu voltar lá, movida pela curiosidade e talvez pelo desejo de enfrentar os fantasmas do passado. Ela estava agora mais velha, agora com sua própria família, e a ideia de visitar o lugar onde havia crescido parecia a maneira certa de fechar aquele ciclo. Ela fez a viagem sozinha. Quando chegou à fazenda, percebeu que muita coisa havia mudado. A casa velha estava abandonada, coberta de mato, quase irreconhecível. Minha mãe caminhou pelo terreno, sentindo o peso das memórias, e em um dado momento parou diante do lugar onde a árvore havia estado.
observava o silêncio ao redor. O vento soprou levemente, fazendo as folhas das outras árvores se mexerem, mas o vazio ali, naquela parte do quintal, parecia inalcançável, como se o tempo tivesse congelado. Ela não sabia dizer o que esperava encontrar ali, mas de alguma forma se sentiu em paz. Talvez, pensou, os espíritos que um dia assombraram a fazenda também estivessem finalmente encontrado descanso. E essa foi a história de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu particularmente eu gosto muito dessas histórias com esse quesinho assim de mistério, de terror. Fiquei com muita vontade de conhecer essa fazenda, inclusive. Vocês também ficaram? Deixa aí no comentário. Ai, gente, eu sou maluca. Eu realmente, eu curto essas coisas, assim. Falou pra mim que é assombrado, já desperta meu interesse. Já quero ir lá conhecer. Deem o joinha, tá? Se vocês gostarem do vídeo, por favor, deem pra me ajudar. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Beijo, beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.